Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, nós temos o Diego Carvalho, nosso consultor tributário aqui da Consulte, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário aqui da Consulte. E o nosso Momento Consulte de hoje é voltado, Diego, para algo que você já tem vivenciado. Nós já vimos um outro colega, o Marcelo, falar sobre o tema. Eu também já falei sobre a minha ótica de pontos que merecem atenção, mas eu sei que você e a Rosana Matsu, também outra colega nossa que sempre está habitualmente aqui dividindo conosco o Momento Consulte, vocês têm feito visitas às empresas, apresentado um pouco da reforma tributária, reunido equipes comercial, de logística, área tributária, área de vendas e assim por diante, de tal forma que se possa dar um panorama para que eles possam fazer. Nós temos feito isso aos nossos clientes próximos e também aos distantes de forma online, porque a tecnologia nos legou essa possibilidade, né? E eu gostaria de perguntar a você, meu querido, dessa tua experiência, o que é que você tem colhido e que merece uma atenção especial de quem está do lado de lá e vivenciando a reforma tributária, até porque o momento é de gestão e de planejamento. Exatamente. E o que você chamaria como pontos de atenção que, neste momento, valeriam um cuidado adicional por parte de quem nos assiste? Você bem falou, Gilberto, as empresas, de maneira geral, têm se preocupado, e essas visitas aos nossos clientes, elas têm permitido, uma reflexão um pouco maior acerca dos principais impactos, aqueles que são mais imediatos em 2025 e principalmente em 2026. Porque muita gente não sabe, mas a emenda constitucional é de 2023, em 2024 a Receita Federal e as receitas estaduais já começaram a trabalhar, né? Exatamente. Uma reforma de médio e longo prazo, mas o fisco, como principal interessado, afinal a arrecadação tributária depende disso, ele já vem trabalhando desde do PLP, dos PLPs, o 68 de 2024 e o 108 de 2024 também. Dependente da aprovação, né? Exatamente. E esses PLPs, em conjunto, junto com os próprios auditores fiscais da Receita Estadual, da Receita Federal, e obviamente que os auditores dos municípios já têm trabalhado constantemente desse teor tecnológico que a reforma vai trazer. Estávamos conversando sobre o Marcelo, que também abordou a parte mais introdutória do que concerne ali os documentos fiscais. Mas a reforma tributária ela vai exigir diversos pontos de atenção que não necessariamente somente os documentos fiscais. Até porque, gente, vamos lembrar que nós temos praticamente 8 anos para ela se consolidar, temos período de transição, temos até 2043, é bem provável que eu não esteja lá para ver isso, por conta da transição dos valores, Oxalá eu possa ver isso, mas é fundamental, e eu chamo a atenção, porque nós vamos ter aí parcelamento de saldo credor em 240 parcelas, traduzindo, mais conhecido como 20 anos, que vão ter que ser monitorados. E principalmente, gente, daqui até a implementação definitiva, nós temos pelo menos 2 eleições presidenciais governamentais. E é por isso que todos nós temos sido meio que em coro uníssonos em dizer, olha, nós estamos diante de uma reforma viva, que tem vida própria e que todo dia parece um flash, está trazendo, mal comparando aqui com uma novela, todo dia está trazendo uma novidade que tem que ser considerada e adicionada e que até então não estava previsto. Exatamente. Isso? Nós trouxemos alguns pontos a serem abordados nesse momento consulte, e o principal dele é essa necessidade de ter uma simultaneidade dos times dentro das empresas trabalhando com o regime antigo e com o novo regime de tributação. Você também acha que nós temos que tratar isso como um projeto? Com certeza. Ter uma equipe específica para cuidar da transição. Fundamental ter o destacamento ali de 1 a 2 pessoas, no mínimo, dentro das empresas, para fazer essa interlocução entre a empresa e fornecedores de software num primeiro momento, seja emissores de documentos fiscais, seja os fornecedores de sistema ERP, que são os sistemas que processam as informações contábeis e fiscais, mas muito mais do que isso, Gilberto.
alinhar toda a cadeia de suprimentos, né, para que os meus fornecedores estejam plenamente adequados a essa nova realidade da transição que paulatinamente vem entrando no cenário, além da própria empresa, que vai entrar nessa cadeia emitindo os documentos fiscais de acordo com as novas regras e tendo os débitos de IBS e CBS, primeiramente do CBS, né, já em 2027. Então, esses cuidados de ter um destacamento interno é fundamental. Eu vou te fazer uma pergunta de pinga-fogo, que muita gente acha que a gente combina as perguntas, né? E isso nem sempre é possível. Na tua opinião, qual é o perfil deste pessoal destacado para implementar a reforma tributária? É um perfil comum? Não, de forma nenhuma. Na realidade, tem que ser pessoa que goste de novidade, de trabalhar com um conjunto grande de dados, que goste de leitura. Né? Tem a capacidade de replicar, principalmente. Sintetizar, replicar e tirar as dúvidas, né? Esclarecer dentro da empresa, ser aquele ponto focal, né, dos times, seja de compras, seja o time de vendas, que vai ser bastante importante também verificar ali a formação do preço de venda. Então, essa pessoa, essa equipe será o ponto focal. Na minha terrinha, eu teria dito que vai ter que ser um dog tributário, que não larga do osso enquanto houver, né, espaço para se tirar dali. Tem que ser, porque todo dia tem uma novidade, né? Isso, e não vai ter, obviamente, com uma pessoa que vai conseguir entender de todas as áreas, né? Então, é aquilo que a gente chama, né, do Megazord, que tem algumas pessoas que entendem um pouco mais de um tema, outros de outro. Então, esse time vai conseguir, essas pessoas, assim como a Consult, né, tem um corpo de consultores jurídicos e tributários, cada um tem uma especialidade. Você fala em time, né? Você fala em time, alguns estão nos assistindo e vou dizer, tá, e como é que eu faço na minha empresa onde existe uma equipe? Exatamente. Primeiramente, contar com um parceiro estratégico, né? Muitas das vezes a gente não consegue ter um time interno. E, num primeiro momento, o parceiro estratégico, a Consult, né, junto com as empresas do grupo, eventualmente redes pode sociais, LinkedIn, hoje é uma fonte de informação. Muito conteúdo gratuito. Muito conteúdo gratuito. Exatamente. Ah, mas eu não gosto, meu filho. Você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. Porque principalmente quem participa de fórum, de discussão, de LinkedIn, né, de blogs especializados, gosta de trocar informações. Com certeza. E o próprio Estado tem se preocupado em replicar informações. Nós temos visto o projeto piloto, né, de IBS e CBS, principalmente a Receita Federal, discutindo conhecimento de forma gratuita e antecipada para as empresas. Ou seja, hoje em dia não tem desculpa, né? O conteúdo ele é vasto, o conjunto de informações que é dissipado, né, na rede mundial de computadores, né, como diria antigamente a internet, e esse trabalho que a Consult vem fazendo também de replicar o conhecimento, alguém na empresa, seja um empresário, seja um time destacado, precisará dar isso, ter isso como prioridade, né? E avançando aqui, né, dentro dos tópicos que a gente buscou trabalhar, por que que isso é necessário? Porque é uma reforma que ela é complexa e ela é longa. Nós teremos a simultaneidade do antigo regime com o novo regime, mudando paulatinamente. Então, a adequação de sistemas, né, isso vai ser muito importante. Adequação cultural. Cultural também. Porque você tem que entender que é uma nova forma de tributação. Sim, os tributos por fora, né? Outra coisa, aquele conceito de local de serviço, operação relativa à circulação de mercadoria, esquece? É ato e fato econômico que produzem ônus. Por conseguinte, teremos IBS e CBS. Sem contar o imposto seletivo também, que é outra situação, e que outra hora a gente pode tratar especificamente. Mas, principalmente, atos onerosos e alguns atos não onerosos que a legislação, por conta da inteligência artificial, poderá interpretar como onerosos, né? À luz do que nós comentamos no nosso último encontro, sim, quando você tratou aí das presunções legais. Fica aí a dica, né? O Momento Consult 147, para que nós possamos aí ter acesso a essa informação. Mas continuando, Diego. Outro aspecto relevante, o crédito amplo e financeiro, né? E como que isso vai impactar o fluxo de caixa das empresas. Muitas empresas hoje se financiam, né, com os recursos que precisam ser repassados para os estados, né, ou para os municípios. Porque existe ali uma diferença entre o momento que as operações são praticadas e que a empresa cobra, né, desses valores dos seus clientes
e o momento em que a empresa repassa efetivamente esses valores para os cofres públicos, muitas vezes gerando 30, 40, 50 dias a depender do tributo. Então, o que vai ser importante? Com o IBS e CBS por fora, nós teremos ali o crédito amplo e financeiro, mas mais do que isso, nós teremos instrumentos que farão que muitas das vezes a empresa nem receba isso em sua conta bancária, né? Na sua conta de pagamentos, nem receba efetivamente esses tributos, né? Haja vista que nós teremos ali o split payment, que é uma das revoluções tecnológicas que teremos dentro dessa reforma tributária, e até mesmo a possibilidade do adquirente, né, antecipar o pagamento do tributo. Então, bom, o que o Diego está dizendo, gente, e é importante que se diga, o split payment ainda não está pronto, há quem diga que ele deverá ser implementado em 2027, sim, né, e por etapas, mas é fundamental que você entenda da mudança de perspectiva. Hoje, você trabalha com o tributo, porque ele está embutido no preço, e salvo equívoco da minha parte, você trata como uma receita própria. Né? Assim como o IPI, que é receita de terceiros, ou a substituição tributária, considerando que o tributo vai ser adicionado, ele não vai ser receita própria. Não só contabilmente, mas na prática. Sim. Por quê? Quando o split payment estiver funcionando, na hora que o teu comprador estiver comprando de você, o valor do tributo vai seguir direto para o caixa ou da União ou do comitê gestor. Exatamente. Ou seja, o fluxo de caixa está aqui, um reflexo imediato. Esse é um ponto bastante relevante que você mencionou, Gilberto, e que nós temos visto, né, a Confederação Nacional dos Municípios trazendo essa discussão. Porque o Comitê Gestor do IBS passa a ser o órgão que vai deter o caixa financeiro da arrecadação do IBS. E nós temos discussões, né, sobre uma perda efetiva de autonomia dos mais de 5.568 municípios. Porque hoje, com a regra do ISS, por exemplo, os municípios têm ampla autonomia para disciplinar qual a alíquota que ele vai praticar, de 2% a 5%, conforme previsto, né, constitucionalmente na própria lei do ISS. Agora a gente muda esse aspecto. Além da arrecadação, do produto da arrecadação ficar com o destino, nós temos aí o Comitê Gestor do IBS como centralizador do recolhimento, né, desse IBS e divisão depois para os municípios. Ou seja, além de uma perda da autonomia, né, desse ente subnacional, que seriam os municípios, né, haja vista que essa representação no Comitê Gestor do IBS ela vai ser de aproximadamente 27 representantes dos municípios, os estados serão representados na integralidade, né, assim como o Distrito Federal, mas nós temos aí uma perda. Você acha que essa perda vai ser paradigmática até para uma eventual redução do número de municípios? É bem provável que com o passar do tempo nós voltemos um pouquinho à realidade e passemos a descobrir que nós temos uma estrutura hoje que não corresponde à realidade dos fatos. Boa parte dos municípios brasileiros não tem autossustentação. Sim. E de repente você pega um município desses, que o fiscal, que agora como comitê gestor vai regular tudo, ele passa a fiscalizar você sem ter nenhuma experiência na área da não cumulatividade. Então imagina o tamanho do abacaxi que você vai enfrentar. Por que eu estou falando isso e fazendo conexão com o tema que você está terminando de falar? Ora, gente, quando nós falamos em crédito amplo e financeiro, não é abrir a caixa de ferramenta e achar que eu posso fazer crédito em tudo, inclusive palito de fósforo que eu uso na cozinha. Ô, gente, assim como tem um artigo que é o 57, que traz uma lista exemplificativa, né, de situações que não geram direito ao crédito e alguma daquelas situações poderão gerar crédito, nós teremos situações que teoricamente não estão ali e que não têm a ver com a atividade da empresa. Então são cuidados que nós vamos ter que tomar. E eu fico com muito receio, porque eu passo a ter um universo de auditores que passarão a fiscalizar, porque hoje todas as estruturas municipais, estaduais, tem gente que está lá legislando, e isso agora vai ficar por conta do comitê gestor. Então imagina um universo de auditores que estarão nas ruas em operações volantes. Com certeza, até para fazer, se justificar a estrutura estatal, o aparato estatal, né, dos auditores dos pequenos municípios e dos grandes também, em relação à arrecadação do município, né? Porque nós teremos, obviamente, essas mudanças significativas, mas como ficará a estrutura dos auditores fiscais dos municípios?
entendemos que não haverá perda de relevância, não. Não, muito pelo contrário, eu imagino, Exatamente. até que os sistemas eletrônicos sejam implementados, eles serão de extrema valia e de extrema utilidade. Aliás, num evento que ocorreu há cerca de um mês aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, os auditores estaduais disseram: nós iremos para as ruas. Então aguardem, nós teremos um aumento de fiscalização volante. E voltando àquela questão, para não dizer que eu viajei na maionese, a expectativa que eu tenho e a esperança que eu nutro é que nós façamos uma revisão, né, de todo o processo administrativo que cerca o nosso país. Porque quando falamos em reforma tributária, nós temos que considerar que a estrutura que hoje está sendo posta e colocada à disposição para a reforma tributária é uma estrutura voltada para atender uma necessidade iminente, né, de caixa. Né? Porque o Estado brasileiro ele está com prejuízos. É bom lembrar que em 1988, já ainda fazendo gancho com aquela questão, jorrou dinheiro para os estados e nós tivemos 3 casos que eu sempre cito de referência: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, que simplesmente quebraram e não tinham, muitas vezes, de onde tirar o dinheiro. Chorrou dinheiro em 1988 e, no entanto, os estados quebraram. Não bastasse isso, nós temos ainda que considerar que na esfera municipal nós temos dados que nos preocupam, e eu estou aqui, enquanto converso com vocês, mostrando a preocupação que eu tenho de como é que essa história toda vai ficar na realidade. Só para você ter uma ideia, dados que não são meus, mas são basicamente da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas. Dos 5.568 municípios, 73% deles, ou seja, em torno de 4.064, tem no máximo entre 10 e 20 mil habitantes. Segundo a Firjan, né, e em parceria com a BBC News, com o sistema S do Senai, SESC, IEL e lá do Rio de Janeiro, 35% desses 5.568 municípios não arrecadam o suficiente para cobrir suas despesas. Mais que isso, na Agência Brasil, de cada 10 municípios, 3 não têm recursos próprios para se manter. Mais de 40% têm contas em situação crítica ou difícil, segundo a Firjan. Ora, uma reforma administrativa seria necessária. E onde é que está o equívoco? Mais uma vez, nós estamos atacando as consequências e não as causas. Por isso, a minha expectativa, enfim, respondendo o que você me perguntou, meu sonho é que houvesse realmente uma revisão do número de municípios, porque por trás de cada município eu tenho uma estrutura de prefeito, vice-prefeito, secretário, uma estrutura administrativa que não se paga. Ou seja, não há buraco que resolva essa situação. Exatamente. A questão das ineficiências, né, ela existe na iniciativa privada, mas com certeza também existe no poder público, né? E a prestação de serviços aos cidadãos, elas partem de se ter recursos. Então, a reforma administrativa que o Gilberto mencionou, né, ela é fundamental. Iniciando pela União e posteriormente se replicando para estados e municípios, eu acredito que a reforma tributária vai permitir a gente descentralizar, talvez, toda essa estrutura administrativa tributária dos pequenos municípios, e que muitas das vezes não consegue ter uma geração de receita própria, né? E talvez a gente repensar, por meio da reforma administrativa, como se prestar os serviços públicos com menos municípios, talvez. Né? Mas isso é uma ideia, óbvio que existem aí questões de poder envolvido, política, né? Mas que o cidadão de bem lá na ponta ele precisa ter um serviço de qualidade. E às vezes você centralizando em poucos municípios, mas que consigam prestar serviços de qualidade, contrapartida, né? E gastando menos em estruturas administrativas, a gente consiga obter mais rápido o retorno que a reforma tributária busca. E falando em menos é mais,
que mais nós temos aí de ponto de atenção que você chamaria? Porque a gente começou a viajar na maionese aqui, antes que alguém diga, poxa, esqueceram do tema. Não, com certeza. Eu acho que temos alguns outros pontos, né? O fim da guerra fiscal, principalmente porque nós tivemos diversas tentativas de se evitar a guerra fiscal, mas ela nunca foi pacificada 100%, né? A primeira delas foi a criação da alíquota de 4% nas operações interestaduais, para mitigar aquela chamada guerra dos portos. Posteriormente, tivemos a Lei Complementar 160 de 2017, buscando juntar os estados e Distrito Federal que tinham benefícios concedidos em desconformidade lá com a Lei Complementar 24 de 75 e pegar esses benefícios inconstitucionais e depositar, né, no CONFAS e depois reinstituir. A partir do Convênio 190 de 2017 e uma portaria que muita gente não sabe, que é a 76, Sim. daquele ano, e que criou uma regrinha que se o Estado estiver fazendo valer uma regra sem ter passado pelo CONFAS, ele é denunciado ao CONFAS, lhe é dado o direito de defesa e ele não comprovando que está praticando um tratamento que não corresponde ao que a lei complementar 2475 determinou, ele vai ter suspensão do fundo de participação, ou seja, mexer no bolso dos estados. Exatamente. Avançando aqui, né, o destinatário econômico e destinatário jurídico. Não sei se você quer abordar esse tema aqui também. A rigor, gente, é uma consequência natural da emenda constitucional 87, o princípio do destino. Existem exceções, né? Transporte de pessoa é devido no local onde é coletado. Nós temos também a questão envolvendo o pagamento de licitações ou do tributo terá que ser destinado a um município ou ao órgão licitante. Então, eu posso ter um órgão em Brasília que manda para 500 unidades no Brasil, eu ainda teria que mandar em Brasília um órgão estatal. Teremos aí situações outras, como a contratação, né? Uma empresa que contrata lá um fornecedor para 30 unidades suas. Então, ao definir que este é o contratante, aqui será devido, então nós temos exceções, mas a regra será o destinatário físico, a despeito de quem esteja pagando. Sim. O que impõe uma regrinha nova para o pessoal da área comercial. Não dá para ficar mudando a regra no meio do caminho, não. Exatamente. Porque a alíquota é definida em função do destino físico. Se muda no meio do caminho, se muda toda a estrutura de custos, né? Com certeza. Eu acredito que é isso, Gilberto. Tem, basicamente, diversos aspectos que os contribuintes precisarão se atentar, mas dentro do escopo do que a gente tem verificado junto aos clientes, né? Talvez o que seja mais assustador seja a criação do imposto seletivo, que ele não substitui ninguém, né? Ele é novo, 100% novo, né? Diferentemente do IBS e CBS, que substitui atuais tributos, nós temos aí o imposto seletivo vindo... Estará incluído na base de cálculo do IBS e CBS. Exatamente. Então, essas preocupações para quem exerce atividades ali que estão lá no anexo 13 da Lei Complementar 214 de 2025, aquele rol de produtos, inclusive bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, precisará ter uma atenção especial em relação às suas operações. Que é uma estrutura nova de custo. Você pega um restaurante que compra bebidas alcoólicas, ele vai ter imposto seletivo, coisa que ele não tinha. Quando ele compra, vai ser uma única vez, e vai ter IBS e CBS. Nós não teremos, teoricamente, a substituição tributária clássica, o que não quer dizer que não possa acontecer, porque o 150, parágrafo 7º, não foi revogado. Olha, gente, como disse o Diego, há um monte de informações. Eu destacaria aqui, meu querido, algo que é da fala de vocês, eu peguei, a preocupação nesse instante com governança, tá? Com compliance. Por quê? Ou eu começo a organizar e fazer um planejamento mínimo para entender oportunidades e riscos, ou eu vou chegar quando a reforma acontecer e não vou estar preparado. Por isso a governança é algo a ser considerado, não é isso? Com certeza. Como eu tinha até mencionado no início, né, Gilberto, dentro daquele time a ser destacado, o setor jurídico, o setor contábil, o setor de compras, de venda, né, os terceiros, né, os stakeholders que eventualmente se relacionam com a empresa, precisarão vir para a mesa ainda em 2025 para redefinir contratos, redefinir políticas de preço, redefinir sistemas, a área de tecnologia aí ganhando também um papel importante, principalmente em 2025 e 2026.
Então, não podemos pensar que somente atingirá os tributaristas, os contadores. Muito pelo contrário. Se a empresa não se preocupar na remodelação da sua estrutura de operação, né, muitas delas poderão perigar aí até um eventual prejuízo reiterado até conseguir se restabelecer. E às vezes, por uma falta de capital, por uma falta de colocar um senso de urgência nessa pauta, pode gerar grandes danos, né, para as empresas de maneira geral. Bom, gente, nós poderíamos ficar falando aqui por uma eternidade e certamente nós teremos outras oportunidades, ou com o próprio Diego, com a Rosana, com o Darcy, com o Marcelo, Marcos Alcídio, quem quer que esteja aqui, a Mariana, trazendo aqui novidades. Mas, neste momento, né, o que nos chama a atenção para dizer, ó, isto é a realidade que o Diego está vivendo junto com o Marcelo, junto com a Rosana, estão visitando empresas e convivendo com essas dificuldades que vão apertar mais uma empresa de um segmento ou num outro segmento, conforme a circunstância, e que merece atenção. O fato é que nós temos que nos preparar, porque é muito diferente do que nós temos hoje, não é isso? Com certeza. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e a gente convida você, em havendo interesse em novos temas, nos mande sugestões e você tem duas formas de fazê-lo. Assim como você pode mandar perguntas, pode divergir de posicionamentos nossos, em duas formas. Embaixo aqui você tem um espaço para comentar, né, embaixo do vídeo. Então você põe lá, olha, gostaria isso, isso e aquilo. Ou então, mandar um e-mail para nós, lá no momentoconsult@consult.com.br. O Diego recebe, eu recebo, toda a nossa equipe do Momento Consult estará recebendo e nós estamos aqui à disposição. E uma coisa muito importante, né, Diego, porque a gente está produzindo material de qualidade, divulguem nosso trabalho, dê aquele likezinho, coisa que muitas vezes as pessoas não dão, porque é importante relevância para que este material esteja disponível aí a mais pessoas. De resto, nos sigam nas nossas redes sociais, eu tenho as minhas, o Diego tem as deles, a Consult tem as suas redes sociais no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, e nós estaremos sempre à disposição, né, Diego, para atendê-los e trazer informações. Afinal de contas, esse é o nosso papel, é o nosso métier, e o Momento Consult foi assim chamado, porque é realmente um momento de puro diletantismo profissional. Diletantismo profissional, sim, porque nós fazemos uma coisa que é importante para você e o fazemos com bom grado, com bom humor, com boa vontade. E nós aguardamos vocês para a próxima oportunidade aqui neste mesmo canal, tá bom? Até a próxima.